Você está bem? Espero que sim. Esteja disposto, preparado para começarmos mais uma aula. Vamos lá? E agora nós vamos entrar no reino animalia, num reino em que vai englobar todos os animais. A gente vai começar pelos animais invertebrados, por todos os grupos dos animais invertebrados, e depois a gente vai para o grupo dos vertebrados. É uma viagem bem longa, mas bem prazerosa, porque a gente vai conhecer incríveis características e curiosidades sobre esses seres, tá bom? E a gente começa por um filo conhecido como o filo dos poríferos. Por esta imagem aí, vocês já imaginam do que se trata? Nós temos aí o nosso Bob Esponja, não é verdade? Vamos conhecer um pouco sobre esses seres poríferos. É de extrema importância que você pegue seu material, pega o teu caderno, anota os pontos principais. A partir de agora, gente, são várias características, são vários detalhes. E que se você não souber diferenciar um do outro, você pode escorregar na casquinha de banana e vir a errar alguma coisa. Mas você é meu aluno, você é ligado, então você não vai cometer esse erro. Vamos lá? Pega o material logo, lápis, caneta, papel, livro na mão. Vamos lá? Então, o nome porífero vem do latim, né? Porus, que significa poros mesmo, e ferro, portador. Ou seja, eles são animais portadores de poros, tá? Quem são os poríferos? As famosas esponjas, ou também conhecida como espongiários. Vocês vão ver muito em questões esponja, espongiário, porífero, mesma coisa. Só quem faz parte desse grupo são as esponjas, certo? São exclusivamente animais aquáticos, só vivem na água. 90% das esponjas são de água de ambientes marinhos, mas também existem esponjas que vivem na água doce, tá certo? São bem simples, gente, só tem os poros no seu corpo, vivem fixos nos substratos, podem viver isolados, mas a grande maioria vive em colônia, certo? As características gerais, né? Tem o corpo recoberto por pequenos poros, furinhos, realmente são furinhos, podendo ter várias formas, né? Formas de um vaso, algo meio globoso, ou achatado, como vocês podem ver aí nessa imagem, né? É um grupo de esponjas, são pequenas, né? Medem milímetros, algumas espécies, e outras são maiores, tá certo? Não são coloridas, né? A forma desse corpo é variado, chamam bastante a atenção, né? Como a gente pode ver realmente na imagem. São os animais mais simples, é por isso que a gente começa a estudar eles, tá? Pois eles não têm tecidos nenhum, não têm órgãos nenhum. É o que, professor? Isso é um animal mesmo? É um animal, porque ele possui células, tá certo? Eles não têm órgão nem tecidos nenhum, não tem sistemas nervosos, não tem, não só tem os poros, os furinhos. E eles são chamados de animais também, são considerados animais filtradores, tá? Porque eles vão filtrar o que eles precisam, né, pela água, através desses poros, porque eles vão retirar o que eles precisam, eles fazem essa filtração, essa absorção por meio de um processo chamado difusão, tá bom? Então aqui, ó, a imagem, a água que entra contém os alimentos, essa água vai também conter oxigênio para respirar, e a água que sai contém os resíduos, os excretas que ele não vai aproveitar. Tá certo?
Não esquece disso, é importantíssimo, viu? Não tem tecido nem órgão nenhum, somente os poros, por isso que são filtradores. A organização deles são tão simples, né? O corpo de uma esponja é basicamente formado por dois tipos de célula, os coanócitos e as esponjinhas. Cada célula de uma esponja realiza, como eu acabei de falar, todas as funções vitais dela, como respiração, reprodução, excreção e digestão. O esqueleto é constituído de esponjinas e de espículas que podem ser calcário ou de sílica. Vou falar daqui a pouco sobre isso, tá? Esponjina é um tipo de proteína. Aquela esponja sintética que nós usamos na nossa casa é uma imitação de um porífero, tá? Vocês podem ver que a esponjinha que a gente lava prato, ela é um monte de furinho, aí quando a gente encharca ela, né, a gente espreme, pronto. Existem também esponjas que a gente usa no banho, né? São esponjas sintéticas. Apresentam uma cavidade interna, né, que é o átrio, e uma abertura superior, que é chamada de ósculo. Como vocês podem ver aqui, ó. O ósculo vai ser o local por onde a água sai do animal e o átrio é por onde entra, tá? E os coanócitos, lembra dessa palavra? Tem muita gente que confunde. Coanócitos são as células principais dos poríferos. Por quê? Porque esses coanócitos, todos eles apresentam um flagelo, uma caudinha, certo? Então, ó, para se alimentarem, as esponjas movimentam os flagelos dos coanócitos, fazendo o quê? Esse fluxo de água. Então, cada célulazinha dessa vai ter um flagelo e vai ajudar esse movimento a entrar nos poros pelos átrios e aí ela faz a captura do que ela precisa. E o que ela não precisa, ela volta para fora através do ósculo, tá certo? Então, desse modo, elas vão filtrar a água e vão retirar o que ela precisa. O alimento dela, elas se alimentam de plâncton, né, de seres minúsculos, né, de micro-organismos que vivem na água. E a digestão é realizada dentro do corpo dela, então é uma digestão intracelular. Como é que elas se reproduzem, professora? Elas se reproduzem de duas formas. Forma assexuada, lembrando que é uma reprodução assexuada. É aquela em que você não vai ter a participação de gametas. Ela, sozinha, por três formas, no caso da esponja, consegue se reproduzir. Eu não preciso do gameta masculino nem do feminino. Então, a mais comum entre as esponjas é a reprodução chamada brotamento. E o que é o brotamento? A esponja maior, né, vamos dizer, a que está lá formada, ela começa a surgir em volta do seu corpo um broto. Isso, como assim, professora? Uma esponjinha da mesma forma pequena, por divisão celular. E esse broto, ele pode se desprender desse corpo maior, cair no substrato e formar uma nova esponja. Essa é a reprodução que a gente chama brotamento, tá certo? É a mais comum entre as esponjas. Fragmentação. Pequenos fragmentos de uma esponja podem dar origem a novos indivíduos. Por isso que as esponjas elas possuem uma grande capacidade de regeneração. E a gemulação? A gemulação geralmente acontece mais nas esponjas que vivem em ambientes de água doce, tá? Então, vai se formar gêmulas, estruturas resistentes que ficam no interior do corpo delas, e aí elas são compostas por células indiferenciadas e elas são protegidas também por um envoltório rígido, né? E aí origina uma nova esponja. Porque a reprodução assexuada, ela para os seres de modo geral, que a gente já viu isso, não é tão interessante, porque aí ela não vai originar seres diferentes, não vai ter a variabilidade genética. Os indivíduos, eles são geneticamente iguais, tá bom? Vamos ver esses três tipos agora em forma de desenho. Então, aí tá o brotamento. Você tem a esponjinha principal, tá vendo? Surge um broto
Esse broto ele vai cair no ambiente e forma uma nova esponja. Também pode ser chamado de gemiparidade, tá? Aqui a gente tem a forma da gemulação, né? A reprodução gemulação. Acontece, como eu falei para vocês, geralmente em esponjas de água doce, tá? Então aqui são as espículas e aqui são as células. As espículas é que faz essa proteção do corpo, tá? Sustentação também, que a gente vai ver agora. E elas são capazes de originar novas esponjas. E o outro caso é justamente a regeneração ou fragmentação, né? Você tem aqui uma esponja, ela se desagrega, né? E aí, ó, ela vai formar novas esponjas. E isso acontece por quê, gente? Só acontece a regeneração porque vai ter nesses pedaços núcleo de célula, tá? Se não tiver, não tem regeneração. É preciso ter o núcleo. É como se eu pegasse uma célula da esponja e se eu cortasse ela ao meio, mas eu tivesse dois, né? O meio que tivesse com o núcleo. Não esquece. E a reprodução sexuada é aquela reprodução que eu preciso de gametas. Então, os gametas existem esponjas, né, que têm os sexos separados, são dioicas, e aí elas vão o quê? O gameta masculino vai ser lançado, né, tudo pela água, vai encontrar um gameta feminino. E a partir daí vai acontecer a fecundação. Quando acontece a fecundação, forma-se o zigoto. Aí esse zigoto vai se desenvolver como uma larvazinha, vai sair nadando pela abertura superior, que é o ósculo, e aí vai se fixar num substrato e vai formar um novo ser adulto, desenvolvendo, né? Ela vai crescer e se transformar num indivíduo adulto, que é o desenvolvimento indireto. Na imagem a gente vê aqui, ó, o gameta masculino, ele vai ao encontro do gameta feminino, aí o ósculo solta essa larvazinha, essa larva, ó, ela vai ser fixada num substrato, que elas vivem fixas, né? E aí o ósculo vai se desenvolver e começa um novo ciclo novamente. Por que a reprodução sexuada é interessante? Porque aumenta a variabilidade genética. Mas nesse caso, para esses seres, é uma reprodução que não acontece muito por vários fatores. Primeiro, vivem fixas. Segundo, gente, a esponja masculina tem que encontrar uma feminina. Ela não vai sair perguntando: ei, tu é feminina, tu não é. Terceiro, também tem corrente marítima, né? Então, não é tão fácil o encontro desse gameta. É por isso que entre os poríferos acontece mais a reprodução assexuada. Sustentação, esqueleto, né? Como é a sustentação, o esqueleto das esponjas? Elas são sustentadas por espículas, tá certo? Espículas que possuem calcário, né? Ou sílica, né? Silicosas, e ainda tem as fibras de esponginas, que é um tipo de proteína, como eu já falei para vocês. Gente, elas têm variadas formas, essas espículas, tá bom? Forma de agulha, como vocês podem ver. Tudo isso aqui é como se fosse internamente dentro de uma esponja, de um porífero, tá? Em forma de ponta de agulha, de bastão, arredondada, feito gancho. Por isso que a gente vê aquela variedade de formas entre as esponjas, entre os poríferos, tá bom? Mas tudo isso aí são espículas formadas por calcário ou sílica. E elas são classificadas, a classificação dela mais é quanto à parte estrutural do corpo, tá? Elas foram divididas em 3 grupos. O grupo mais simples é chamado de ascon, ele tem a forma, né, meio de cilindro, tá? A abertura fica realmente aqui, ó, o ósculo. Cilindros ocos. Então, essa aqui é a primeira forma, é mais simples, o asco. A outra forma é o sícon, ou também chamado de sinicoides. Ela é mais complexa,
né? Nessa parede, ela já tem colônias ramificadas. Por que ela é mais complexa, professora? É porque ela tem mais detalhes, vamos dizer assim, ó. Entre, tá vendo, ó, tem essas oscilações, ondulações, né? E o outro grupo, o leucon, ou leuconoides, são maiores. E a estrutura corporal também ainda é mais complexa do que a sícon. E elas são aquelas bem grandonas que lembram vasos, né? Ou tubulares, como a gente pode ver aqui. Ou seja, ela tem mais, vamos dizer assim, mais detalhes também no seu corpo. É como se ela tivesse uma quantidade maior de poros por ser maior, tem mais nessa complexidade. Ok? Resumidamente falando, tá? Bem simples. A gente viu que os poríferos são os animais mais simples. O corpo é cheio de poros, é só isso que ele tem. Furinhos, são filtradores, porque retiram da água o que precisa, entra pelo átrio e sai pelo ósculo. Não tem sistema nenhum, não tem órgão nenhum, nem boca, né, professora? Não, nem boca, é uma abertura, não é uma boca. Vivem fixas em substratos. A parte central é átrio e a parte superior é o ósculo. As células são os coanócitos e todos eles têm um flagelozinho que vai ajudar, né, na entrada dessa água para ela filtrar o que ela precisa e são sustentadas por espículas. Simples. Agora, detalhes. Dá um print nessa tela aí, anota, então marca no teu livro. Aí a gente vê ó, uma variedade delas, tá vendo? Cores, tamanhos, formas. Falei. Agora é com você. Quero ver se entendeu. Vamos ver? Marque somente a afirmativa verdadeira. No corpo dos poríferos existem quinodoblastos. Os poríferos possuem tentáculos ao redor da boca. Os coanócitos são células encontradas nos poríferos. Os poríferos possuem sistema nervoso ou a saída de água é feita pelo ânus. Qual é a verdadeira daí? Dá 3 segundos. 1, 2, 3. Acabou seu tempo. Tá super fácil. É a letra C de casa. A primeira onde está o erro não é quinidoblastos, é coanócitos. Tá vendo a casquinha de banana quando você não presta atenção? Possui tentáculos ao redor da boca? Não tem órgão nenhum, não tem nem boca. Na letra C, a verdadeira. Letra D, desculpa. Tem sistema nervoso, gente? Não tem órgão, não tem sistema, não tem tecido, não tem nada, é só poros. A saída de água feita pelo ânus também não. Super simples. Vamos para a próxima. A característica abaixo que não condiz com os poríferos, que não faz parte deles, qual é? Se classificam de acordo com a estrutura corporal? A gente viu agora, verdadeiro. A obtenção do alimento a partir de partículas trazidas pela água que penetram através dos átrios, verdade, né? Ela é feita através justamente, né, dessas partículas que são trazidas e entram pelo átrio. Habitat aquático, vivendo presas no fundo, certo também. Células organizadas em tecidos bem definidos. Não tem tecido, só tem célula. Uma das formas da reprodução é o brotamento, verdadeiro. Então, a errada aí é a letra D de dado. Ok? Espero que tenham gostado, que tenham entendido, né? A gente adentrou agora realmente no universo do reino animalia. Começamos agora e vem muita coisa por aí. Barulho também, tá na hora de acabar. Gente, um grande beijo, obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.